Olá pessoal, boa noite. Hoje nós teremos mais uma aula. O tema hoje é Sócrates de Atenas. Mas quem foi Sócrates de Atenas? O que nós vamos falar nessa aula? Bom, vamos resumir basicamente em poucas palavras o que representou Sócrates para o campo filosófico ao longo dos tempos. Bom, Sócrates era um grande pensador que nasceu, digamos, por volta do século V depois de Cristo, que teve o período antecessor a Sócrates, que foi o período pré-socrático. Quando passou o período pré-socrático, nasceu Sócrates. Mas por que Sócrates foi tão importante no campo filosófico? Essa é a pergunta. Bom, quais eram as atitudes de Sócrates para ele se tornar um cara tão renomado, um cara tão conhecido, ganhar status de pai da filosofia? O que foi que ele fez? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que ele se dedicou ao campo intelectual, ou seja, a pensar. Ele era um cara que acreditava que nós podemos desenvolver a nossa capacidade de pensar sem estar sempre esperando pelos outros. Sócrates não era de responder nada a ninguém. Se você perguntasse algo a ele, dificilmente ele ia responder. Por que não, professor, que ele não respondia? Porque ele queria estimular o pensamento. Ele queria que você pensasse. Coisa que falta muitas das vezes na sociedade atual. A gente quer sempre as respostas prontas. Qual era o comportamento de Sócrates lá na Grécia Antiga? Ele ia para a Ágora, que era praça. Ágora significa praça, lá na Grécia Antiga. Ele ia para lá, começava a conversar com as pessoas, começava a questionar as pessoas, não dava resposta para ninguém, porque ele entendia que todas essas pessoas são capazes de aprender e desenvolver aprendizagem, resta apenas você se interessar. Então, esse foi o problema de Sócrates. Por que problema? Na época que Sócrates nasceu, no século V depois de Cristo, ninguém poderia questionar, digamos, a elite. Isso incomodava bastante. Isso vai ser um dos motivos da morte de Sócrates. Por quê? Sócrates teve que escolher ou falar a verdade ou desmentir tudo o que ele tinha feito em sua vida. Ele teve essa opção. Ele foi preso. Aí os governantes falaram: ou você fala que é mentira tudo o que você falou até agora, ou então a gente vai te matar. Aí aos 71 anos de idade, ele foi morto. Morto como, professor? Ele tomou cicuta, deram cicuta para ele. O que é cicuta? Uma espécie de veneno que ele tomou e morreu. Mas ele não foi desonesto, pois ele morreu lutando pela verdade. Como ele propriamente falava, a essência do homem está na alma, pois ele falava muitas coisas, tipo uma frase mais conhecida: só sei que nada sei, que demonstrava que ele sabia de muito, mas ainda precisava aprender muito. Mas Sócrates nunca foi de se achar, ele foi de levar as pessoas a desenvolver sua capacidade, a acreditar que é possível. Ou seja, nós todos precisamos seguir esse mesmo exemplo de Sócrates. Acreditar que o conhecimento pode evoluir, que nós estamos em uma constante aprendizagem. Dependemos simplesmente da nossa força de vontade. Então, Sócrates foi um exemplo de luta, um exemplo de resistência para poder mostrar a verdade na sociedade. Algo que é difícil de acontecer. Então, Sócrates foi o cara. Por isso que ele foi considerado o pai da filosofia, pois ele se dedicou a explicar o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro das atenções. Ele focou muito a humanidade e suas perguntas e suas explicações. Pessoal, valeu e até a próxima.